وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta nova série de aulas que são um breve resumo do comentário da Surat al-Fatiha pelo Imam Ibn Kathir rahimahullah. E na aula de hoje iremos falar dos méritos da Surat al-Fatiha. Os méritos da Surat al-Fatiha. E o autor, Ibn Kathir rahimahullah, mencionou aqui três dentre os méritos da Surat al-Fatiha, dizendo: ela é a melhor sura do Alcorão. O primeiro mérito mencionado pelo autor é que Surat al-Fatiha é a melhor sura do Alcorão. O segundo mérito mencionado pelo autor, rahimahullah, é que ela é um remédio. Surat al-Fatiha é um remédio. É um remédio. E o terceiro mérito é que Surat al-Fatiha é uma luz. É uma luz. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, disse, no hadith relatado por Al-Bukhari e narrado por Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, que disse: enquanto que eu estava na mesquita a rezar, isto é, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla nos informa que estava a rezar na mesquita. Enquanto que eu estava na mesquita a rezar, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam me chamou-me. Então não lhe respondi até que terminei a oração. E depois de ter terminado, disse-lhe: ó mensageiro de Allah, eu estava a rezar. Então ele disse, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam lhe respondeu: Allah não disse: respondam a Allah e ao seu mensageiro logo que vos chamam? Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. Respondam a Allah e ao seu mensageiro logo que vos chamam. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse-me: por certo, antes de saíres da mesquita, te ensinarei uma sura que é a melhor sura
no Alcorão. Depois, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse a este sahabi, a este companheiro que é Abu Sa'id ibn al-Mu'alla: por certo, antes de saíres da mesquita, te ensinarei uma sura que é a melhor sura no Alcorão. Depois, continuo a traduzir este hadith, as palavras de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, que disse: depois pegou-me pela mão, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam pegou este companheiro pela sua mão. Depois pegou pela minha mão, então logo que ele ia para sair da mesquita, eu lhe disse: então tu não me disseste que me ias ensinar uma sura que é a melhor sura no Alcorão? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe respondeu: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ela é os 7 repetidos, as-sab'ul mathani, e é Al-Qur'anul Azim, o grandioso Alcorão que me foi concedido. Este hadith foi relatado pelo Imam Ahmad no seu Musnad e, como dissemos, foi também relatado por Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i e Ibn Majah. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, mencionou a evidência de um outro mérito da Surat al-Fatiha, que é que ela é um remédio, que ela é uma ruqya, isto é, um remédio, dizendo: Al-Bukhari relatou no capítulo dos méritos do Alcorão, Fadail al-Qur'an, que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu disse, e aqui vamos mencionar mais uma vez um hadith que foi mencionado na aula anterior, que é o hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que disse, a não confundir com o hadith anterior. O hadith anterior foi relatado também por Abu Sa'id, mas não é Abu Sa'id al-Khudri, foi por Abu Sa'id al-Mu'alla. Aqui é Abu Sa'id al-Khudri. Então Abu Sa'id al-Khudri disse: enquanto que estávamos a viajar, isto é, Abu Sa'id al-Khudri nos informa que estava a viajar. E aqui temos mais detalhes sobre aquilo que foi mencionado na aula anterior. Então, ele disse: enquanto que estávamos a viajar, fizemos uma paragem durante a nossa viagem. Então, uma jária, que é uma jovem mulher doméstica, uma doméstica jovem, veio ao nosso encontro. Então eles estavam a viajar, alguns companheiros, e fizeram uma paragem. E durante esta paragem veio ao encontro deles uma jária. Uma doméstica jovem, que lhes disse: o chefe da nossa localidade, o chefe da nossa tribo, foi picado por uma aranha. E o resto dos homens da nossa localidade ou da nossa tribo estão ausentes. Então será que há um raqi entre vós? Esta jovem doméstica perguntou se havia entre eles um raqi. Então Abu Sa'id al-Khudri nos diz que um homem dentre eles, isto é, um dos sahaba, um dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, se levantou. Então, um homem dentre nós se levantou e acompanhou esta jária, esta jovem doméstica, sendo que nós não sabíamos que tal homem praticava a ruqya, que era um raqi. Então Abu Sa'id al-Khudri não deu o nome deste
homem que se levantou e nos informa ao mesmo tempo que eles não sabiam que este homem era, que este sahabi, que este companheiro era um raqi, que era um raqi que praticava a ruqya. E a ruqya, como foi dito na aula anterior, consiste em ler o Alcorão sobre um doente a fim de o curar, o curar. Então esse homem praticou a ruqya sobre o homem que tinha sido picado, sobre aquele que tinha sido picado. Então, depois de ter feito a ruqya sobre ele, de ter lido o Alcorão sobre ele, o homem foi curado imediatamente. O homem foi curado imediatamente. E logo que regressou, lhe dissemos, isto é, logo que este sahabi, que este companheiro regressou, os outros companheiros lhe disseram: não sabíamos que eras raqi. Não sabíamos que eras raqi e que praticavas a ruqya. Então ele, este homem, disse: eu não sou raqi. Disse: eu não sou raqi. Isto é, fiz a ruqya apenas com al-Kitab, apenas com al-Fatiha. Apenas li sobre este homem que foi picado, apenas li sobre ele al-Kitab, a Surat al-Fatiha, a mãe do livro. Então, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, continua dizendo: logo que regressámos a Al-Madina, ao nosso regresso a Al-Madina, contámos a história ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, que disse, e ele não sabia que ela, Al-Fatiha, é uma ruqya, e ele não sabia que ela, Al-Fatiha, é uma ruqya. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, mencionou um outro hadith relatado por Muslim e também relatado por An-Nasa'i e narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que disse, enquanto que o anjo Jibril, o anjo Gabriel, alayhi salam, estava sentado com o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ouviu de cima dele um ruído. Isto é, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, estava sentado com Jibril, alayhi salam, estava sentado na presença do anjo Gabriel, e o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ouviram um ruído acima dele, um barulho de uma porta a abrir. O mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ouviu o ruído, o barulho de uma porta a abrir. Então Jibril, alayhi salam, o anjo Gabriel, levantou a cabeça e olhou para o céu e disse, isto é, uma porta do céu que nunca tinha sido aberta. Isto é, uma porta do céu que nunca tinha sido aberta, senão hoje. E desceu dela um anjo. Desceu dessa porta um anjo. Depois Jibril, alayhi salam, disse, este é um anjo que desceu à terra e nunca tinha descido, senão hoje. Então tal anjo os saudou, lhes dizendo, Assalam. Esse anjo desceu até à terra, encontrou Jibril, o anjo Gabriel que estava com o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e lhes disse Assalam. E depois de lhes ter dito Assalam, disse ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, anuncia a boa nova de duas luzes que te foram concedidas. E reparem bem aqui, no início da nossa aula hoje, mencionámos 3
méritos da Suratul Fatiha. O primeiro é que Al-Fatiha é a melhor sura do Alcorão e mencionamos a evidência. O segundo mérito é que é um remédio e mencionamos também a evidência. E a evidência que estamos a mencionar agora é que ela é uma luz. Al-Fatiha é uma luz. Então vejam que este anjo, esta porta que foi aberta pela primeira vez, uma porta do céu que foi aberta pela primeira vez e que nunca tinha sido aberta, da qual desceu um anjo que nunca tinha descido, que veio ao encontro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que estava em presença do melhor dos anjos, que é Jibril alaihi salam. Lhes passou o salam, lhes disse as-salam, e depois se dirigiu ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo: anuncia a boa nova, anuncia a boa notícia de duas luzes que te foram concedidas e não foram concedidas a nenhum profeta antes de ti. Quais são essas luzes? Que são Fatihatul Kitab, isto é, Al-Fatiha, e os dois últimos versículos da Suratul Baqarah. E os dois últimos versículos da Suratul Baqarah. E não lirás uma das suas letras sem que te seja concedido o que elas, isto é, o que esses versículos abrangem como invocações e como súplicas. Este hadith é imenso. Subhanallah. O melhor dos profetas, o melhor dos mensageiros de Allah, subhanahu wa ta'ala, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estava em companhia do melhor dos anjos, que é Gabriel alaihi salam. Nisto, um barulho se fez ouvir, um ruído, uma abertura de porta. Então Jibril, o anjo Gabriel, levantou a cabeça ao céu e disse: isto é uma porta do céu que nunca tinha sido aberta senão hoje. E desceu dela um anjo. E este anjo que desceu à terra nunca tinha descido senão hoje. Então esse anjo, assim que chegou ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e ao anjo Gabriel, lhes disse salam, e depois se dirigiu ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e lhe disse: anuncia a boa nova de duas luzes. A primeira luz, que é Al-Fatiha, e a segunda, os dois últimos versículos da Suratul Baqarah. Te anuncio, ou anuncia a boa nova de duas luzes que te foram concedidas e não foram concedidas a nenhum profeta antes de ti. São Fatihatul Kitab e os dois últimos versículos da Suratul Baqarah. E não lirás uma das suas letras sem que te seja concedido o que elas abrangem como invocações e como súplicas. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.